Então, vamos lá. Depois eu vou voltar nessa parte teórica, né, e frisar alguns aspectos importantes, né? Então, só recordando. Inicialmente, nós vamos iniciar o nosso procedimento estimando o que a gente chama de score de propensão. Então, o que é que eu disse para vocês? Nós vamos estimar a probabilidade da mãe fumar em função das variáveis preditoras do fumo, que no nosso DAG simplificado, a única variável que até então a gente vai assumir como preditora do fumo é a idade materna. Então, essa probabilidade condicional de tratamento, ou seja, a probabilidade de fumar, que o tratamento aqui é o fumo, né, em função da idade materna, essa probabilidade condicional de tratamento, ela é denominada de score de propensão. Então, essa probabilidade vai denotar qual é a propensão da mãe fumar, dado que ela é mais nova ou mais velha. E isso é denominado na literatura de score de propensão, que na realidade é uma probabilidade condicional de tratamento. A gente poderia reler isso aqui, né? Desde o começo da disciplina eu tenho falado para vocês que a ideia da abordagem contrafatual é a gente tratar um estudo observacional como se fosse um estudo experimental fracassado. Então é comum a gente se referir à exposição como tratamento. Mas a gente poderia reler também o score de propensão como uma probabilidade condicional de ter sido exposta ao fumo. Ou de ter sido não exposta ao fumo da mesma maneira. Já que nós estamos usando tratamento e exposição como sinônimos. Então, essa aqui é a fórmula do score de propensão. É a probabilidade de receber o tratamento, ou seja, T igual a 1, condicional a C, que no caso seria a variável confundidora, que seria a idade materna, nesse exemplo específico. Como é que a gente calcula os pesos na hora de nós fazermos o segundo passo, que é o modelo explicativo? Assumindo que o tratamento é binário, e no nosso caso é fumante e não fumante, para os expostos ou para o grupo de tratamento, o peso dos fumantes é exatamente o inverso da probabilidade de tratamento. Que eu estou exemplificando aqui W peso, T tratamento, né? O inverso da probabilidade do tratamento em função da variável confundidora idade materna. Relendo, seria o peso de uma mãe fumante, no nosso modelo explicativo, será igual ao inverso da probabilidade dela fumar em função da idade materna. E para o grupo controle, ou para o grupo de não expostos, no caso as não fumantes, a gente vai inverter, certo? A probabilidade, o inverso, aliás, a inverter já é o inverso, né? A gente vai trabalhar com o inverso de 1 menos a probabilidade de fumar em função da idade materna. Então é importante a gente saber calcular esses pesos para na hora da gente fazer nossos modelos, a gente poder fazer isso da forma correta, certo? Então, na realidade, 1 menos a probabilidade de fumar em função da idade materna é a mesma coisa que ler a probabilidade de não fumar, certo? Então, para os tratados, o peso é o inverso da probabilidade de fumar, e para os não tratados é o inverso da probabilidade de não fumar, todas essas probabilidades calculadas em função da idade materna. Bem, então vamos terminar a teoria agora, vamos para um exemplo, né? Que eu acho que aqui é que a gente fixa. Esse exemplo, eu montei a partir do Stata. Então aqui nós temos um modelo preditivo realizado, estimado a partir da regressão logística.
Então, aqui eu abri o arquivo pela internet e rodei o modelo logístico, tendo como variável resposta o fumo e como variável explicativa a idade materna. Certo? Então, modelo logístico, tendo como variável explicativa o fumo e como variável preditora a idade materna. Certo? Desculpa, isso aqui é um modelo preditivo, não é um modelo explicativo, é um modelo preditivo, tendo como variável resposta o fumo e como variável preditora a idade materna. Então, a resposta desse modelo logístico ele é dado em odds ratio, né? E a gente pode ver que existe uma associação significante, ou seja, a idade materna ela é capaz de predizer a probabilidade de fumar. Essa probabilidade de fumar ela vai aumentar 63%, certo? Para cada aumento de 1 ano na idade materna. Então vejam que é um aumento grande, porque aqui nós estamos lançando a idade materna como uma variável contínua nesse modelo, né? Então a gente vai ler o odds como a diferença de uma unidade da variável preditora, né? Então, e essa diferença ela é realmente significante. Bem, nós não vamos ler isso aqui, né? O que importa aqui é a gente ver, é bom que essa variável seja significante, porque a gente poderia concluir que ela está adicionando capacidade preditiva ao modelo. Então aqui eu vou fazer um parêntese. Vejam que nós estamos utilizando aqui a função logística não com finalidade de explicar se a idade materna explica o fumo. Nós estamos usando com a finalidade preditiva, se a idade materna é capaz de predizer a probabilidade de uma mãe fumar. Isso é interessante por quê? Porque no modelo preditivo, a correlação nos resolve o problema. Então não interessa se esse modelo tem viés ou não tem viés. Para a gente fazer capacidade preditiva, a variável correlacionada serve para predizer. A variável correlacionada apenas, sem ser uma correlação causal, ela não serve para explicar, mas ela serve para predizer. Isso é uma diferença muito grande, né? Que isso vai ficando mais claro à medida que a gente for avançando aqui no conhecimento, né? Então, a ideia é, no modelo preditivo, a gente não precisa se preocupar com viés, porque a nossa finalidade não é explicar, a nossa finalidade é prever. E para prever, uma correlação, mesmo que não causal, ela serve. Então, esse é um conceito fundamental. Então, rodamos o modelo logístico, e aqui nós vamos, utilizando o comando predict do Stata, calcular a probabilidade de fumar, que eu chamei aqui de PF. Não é prato feito, eu sei que está perto da hora do almoço, né? Mas é a probabilidade de fumar. Aí, em seguida, eu vou gerar uma variável que eu chamei de IPF, que é o inverso da probabilidade de fumar. E essa variável ela vai ser calculada pelo inverso da probabilidade de fumar, se a mãe for fumante. E aí eu vou, utilizando o comando replace do Stata, calcular o inverso da probabilidade para as mulheres não fumantes, que na realidade vai ser o inverso de 1 menos a probabilidade de fumar, que é a mesma coisa que inverter a probabilidade de não fumar, como eu expliquei anteriormente, né? Então vamos ver aqui, numa tabela, o que nós fizemos até agora. Então nessa tabela eu recortei as primeiras observações e as últimas observações. E eu fiz uma ordenação utilizando fumo primeiro e idade em seguida. Então eu usei aí 2 índices para fazer essa ordenação. Então primeiro, vejam aqui, uma mãe não fumante com 14 anos, a probabilidade dela fumar foi menor que 1%. Invertendo essa probabilidade,
né, no caso de não fumar, essa mãe vai ter peso 1 no modelo. Por que que ela vai ter peso 1, né? Porque essa mãe aqui, ela deve ter muita mãe, certo? Quer dizer, deve não, tem muita mãe jovem que não fuma. Então o peso dela é praticamente igual a 1. Essa mãe é muito comum no banco de dados. Agora, vamos ver agora uma mãe jovem que fuma, está aqui, ó, com 22 anos. A probabilidade dela fumar é em torno de 27%. Ela já vai entrar no meu banco com um peso de 3,7. Por que que ela vai entrar com peso de 3,7? Porque essa mãe não tem muito no banco, né? Então, mãe jovem que fuma, aqui é ouro, né? Porque elas são muito poucas. Então, nós vamos ter que aumentar o peso delas para poder reequilibrar o banco de dados em função da idade materna, né? Ou seja, o que que a gente quer é que tanto fumantes quanto não fumantes tenham a mesma idade no nosso banco ponderado. Esse que é o nosso objetivo. Mas só que nós temos no nosso banco original que as mães fumantes são mais velhas. E por isso que a idade vai atrapalhar a nossa estimativa e vai ser um fator de confusão na análise. Vamos ver agora as mães mais velhas. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma mãe fumante mais velha. A probabilidade dela fumar é 99%. Ela vai entrar com peso 1. E uma mãe... já ilustrei todas as situações, né? Então, só para a gente mostrar o que é que nós fizemos, né? Então, nós rodamos um modelo logístico preditivo para predizer a capacidade, a probabilidade de uma mãe fumar, em função da idade materna. Está aqui. Calculamos essas probabilidades, né? Nós estamos vendo, aqui, nós estamos vendo que elas aumentam com a idade, né? Então, veja que à medida em que aumenta a idade materna, aumenta a probabilidade de fumar. E invertendo essas probabilidades, nós vamos calcular o peso que nós vamos levar para o nosso modelo explicativo. Agora, uma mãe não fumante mais velha, né, que aqui não é nem tão mais velha, ela tem 26 anos, como ela é rara no banco de dados, ela vai ter um peso maior. Para a gente poder recuperar a permutabilidade do banco. Então, agora, no banco ponderado, a pergunta é, será que a gente pode assumir que agora, no banco ponderado, a idade materna das fumantes é igual à idade materna das não fumantes? Essa que é a pergunta que a gente vai precisar responder, né? Ou seja, nós vamos ter que verificar se esse banco ponderado ele foi rebalanceado. Então, essa é uma pergunta importante. Bem, aqui é a nossa estimativa final. A gente vai utilizar um modelo de regressão linear, tendo como variável resposta o peso de nascimento, e a única variável explicativa aqui é o fumo. Por isso é que esse modelo é saturado, porque ele só contém uma variável explicativa. E aí nós vamos ponderar esse modelo, aqui no status o comando é PW igual a IPF, pelo inverso dessa probabilidade. Então, a nossa estimativa aqui deu menos 321. Ou seja, as mães fumantes, seus filhos nascem em torno de 320 gramas mais leves comparados com os filhos das mães não fumantes. Muito bem, vou fazer aqui um comentário importante. Vejam que no exemplo anterior, em que nós usamos ajuste pelo modelo de regressão, nós levamos em conta a interação. Percebam? A interação entre a idade materna e o fumo. Aqui, o procedimento é diferente. Eu não vou utilizar a idade materna no modelo explicativo. Onde que a idade materna entra? Ela entra para prever a probabilidade da mãe fumar. No modelo preditivo, no modelo inicial. E aí,
Calculando essas diferentes probabilidades de fumar em função da idade materna, a gente vai dar pesos diferentes às mães, caso elas sejam jovens e fumem, jovens e não fumem, velhas e fumem ou velhas e não fumem, como a gente viu na nossa tabela anterior. Esse procedimento, ele serve para quê? Para a gente reequilibrar os grupos de fumantes e não fumantes em relação à idade materna. Então, ao final, a gente vai ter grupo de fumantes e não fumantes com a mesma idade materna. Ou seja, nós vamos simular a situação de um ensaio clínico randomizado, onde a gente teria equilíbrio em relação aos fatores de confusão entre os grupos, tratamento e controle. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso de uma forma artificial, né? Dando maior peso a quem tem menos no banco de dados e dando maior peso a quem tem menos e dando menor peso a quem tem mais. Como a gente já explicou aqui diversas vezes. Então, qual é a vantagem desse procedimento em 2 passos? Isso é que eu queria começar a frisar aqui, né? Primeiro, que no primeiro passo, eu não preciso me preocupar com viés, porque eu estou trabalhando com modelo preditivo. Então, eu posso aqui, mesmo que a correlação não seja causal, eu posso usar aquela variável para predizer um determinado fenômeno. Então, vejam a sacada genial de quem montou esse procedimento, né? O primeiro modelo é o modelo preditivo. Então, eu não preciso me preocupar com viés. Porque se tiver viés, o viés ajuda a prever, né? Então, mesmo que a idade materna não cause fumo, ela ajuda a nos prever a probabilidade da mãe fumar, que é tudo que eu quero aqui. Então, o primeiro modelo eu não quero explicar, eu quero prever. Então, eu não preciso me preocupar com a ocorrência de viés no primeiro modelo. Então, mesmo uma variável confundidora ou não confundidora, ela pode participar do primeiro modelo preditivo. Eu vou voltar a esse ponto mais para frente. Segunda vantagem, como o modelo explicativo ele só contém a variável de tratamento, eu não vou precisar me preocupar aqui com testar interações entre variáveis. O modelo explicativo só tem uma variável. Então, olha a vantagem como simplifica o nosso procedimento, né? Então, claro, eu vou ter que assumir, né, ainda que a probabilidade de fumar, ela tem um aumento linear. Não, aqui não. Aqui, desculpa, porque essa variável é binária. Então, aqui eu não preciso testar nada, eu não tenho aqui nenhum pressuposto a ser testado, né? Já que eu estou comparando a média de peso entre fumante e não fumante em um modelo ponderado. Ok? Então, a nossa estimativa é menos 321. Bem, quem for trabalhar inferência causal no Stata, existe um procedimento que eu faço o modelo preditivo explicativo em um único passo, usando o comando teffects, que é a abreviatura de Treatment Effects. E a sintaxe dele, ninguém precisa decorar, porque a gente pode usar um menu, eu vou mostrar isso daqui a pouco, né? A gente vai poder usar um menu para fazer essa estimativa. Então, o comando seria teffects, inverse probability weight, que é a abreviatura do inverso da probabilidade de seleção do inglês. Aqui entre parênteses, primeiro eu boto a variável resposta, que é o peso de nascimento. E no segundo conjunto de parênteses eu vou colocar a variável explanatória e a variável de confusão. Desculpa, não é variável de confusão, a variável explanatória e as variáveis preditoras do tratamento, certo? Para a gente não falar bobagem. Veja que o resultado final é o mesmo, né? Porque o que vai se fazer nesse comando são todos os passos anteriores, só que feito de uma vez só, e sem a gente precisar se preocupar em calcular probabilidade, inverter essa probabilidade. Então, isso aqui é tudo feito automaticamente. Qual é o grande problema? Errar, né? Ou não saber o que está se fazendo. Esse é o risco desse procedimento, né?
que a gente vai, mas a gente vai fazer, né? Então, a gente vai aprender a fazer primeiro passo a passo, e uma vez entendido isso, a gente pode automatizar esse procedimento. Muito bem. Próximo passo, verificar permutabilidade. Ou seja, depois que eu ponderei o banco, eu consegui o balanceamento da idade materna nos grupos fumante e não fumante, então eu tenho que verificar esse pressuposto. E aqui vai uma primeira grande, aliás, uma terceira grande vantagem, que eu já falei de duas, da gente usar esse procedimento em relação à regressão convencional. Na regressão convencional, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar que o nosso procedimento deu certo. Nós não temos nenhuma forma de verificar se a permutabilidade entre os grupos foi reestabelecida com o procedimento. Nessa forma de trabalhar com o problema, nós temos como verificar ao final se o balanço foi atingido em relação às variáveis colocadas no modelo. O Stata tem um comando automático para fazer isso, que é o comando tbalance summarize, que eu vou exemplificar aqui. Então, para a gente verificar, primeiro, se há diferença na idade materna nos grupos de tratamento e controle, né, leia-se fumante e não fumante, eu vou explicar isso melhor na próxima aula. Nós vamos trabalhar com as diferenças padronizadas. Então, nós não vamos trabalhar com as diferenças absolutas. Então, eu não vou trabalhar aqui com idade, em anos. Nós vamos trabalhar com a diferença entre grupo fumante e não fumante em relação a desvio padrão da idade materna. Ou seja, nós vamos trabalhar com as diferenças padronizadas. Então, o que a gente vai estar lendo aqui? Raw é bruto. Então, antes da gente fazer a ponderação, aqui é weighted, ponderado, aqui bruto, né? Antes da gente fazer a ponderação, existia uma diferença de 1,6 desvio padrão na idade materna, comparando o grupo de fumante com o grupo de não fumante. E na amostra ponderada, essa diferença diminuiu para 0,77. Então, o que a gente deve ter? Essa diferença deve ser zero, não é isso? Se os grupos estão iguais em relação à idade materna, o desvio, a diferença medida em unidade de desvio padrão entre o grupo de fumante e não fumante tem que ser zero, não é isso? A falta de diferença não é expressa pelo zero? Não é isso? Então vejam só, como eu já tinha alertado para vocês, esse procedimento não recuperou a permutabilidade perdida. Melhorou, se aproximou do zero, mas ainda está bem longe do zero. Por que isso aconteceu? Porque está faltando observações ali nesse banco, né? Mesmo que eu utilize de maior peso para as mães que estão próximas das mais velhas, eu não tenho mãe mais velha para substituir as mães mais velhas que estão faltando no banco de dados. Percebam? Então, a partir desse comando do Stata, ele tem que ser feito depois do teffects. Então, primeiro nós temos que utilizar o comando teffects, e após o comando teffects, a gente usa o comando tbalance. Tbalance summarize, ele vai dar essa seguinte saída, na qual nós vamos verificar se a gente conseguiu recuperar a permutabilidade perdida. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui que as mães fumantes são mais velhas que as mães não fumantes. A gente está olhando isso bem aqui, ó, né? Quando a gente tem, na estimativa bruta, a diferença padronizada, ela é de 1,6. Ou seja, as mães fumantes que estão codificadas como 1, elas têm, na média, 1,6 desvio padrão a mais na idade materna, comparadas às mães não fumantes. Tá?
A gente poderia também trabalhar com essa diferença absoluta em anos de idade. Mas qual é o problema disso? Na hora da gente comparar, a gente ia ter variáveis que estariam em diferentes métricas. Nesse caso aqui, como é só uma, isso seria menos problemático. Mas, quando a diferença é absoluta, como é que a gente vai saber se aquilo está perto de zero ou não está perto de zero? Então, se fosse zero, vamos dizer, a diferença de 5 anos, essa diferença, a gente atingiu a permutabilidade ou não? Percebam? Então, a gente vai ter que julgar. A vantagem da gente trabalhar com a diferença padronizada é que a gente pode colocar uma margem de tolerância aqui. Por exemplo, 0,2 desvio padrão, para cima e para baixo. Então, a gente poderia considerar, para efeitos práticos, que o balanceamento teria sido atingido se essa diferença ponderada, na amostra ponderada, nas médias padronizadas, ela tiver entre menos 0,2 e mais 0,2 desvio padrão. Né? Então, não precisa ser exatamente zero. Isso a gente usa para qualquer variável. Então, a gente teria como usar um procedimento padrão para julgar balanceamento. Se a gente usar a diferença absoluta, e aí, 5 anos é uma diferença grande ou pequena? 10 anos é uma diferença grande ou pequena? Então, com a unidade de desvio padrão, a gente consegue fixar um parâmetro único para julgar balanceamento de qualquer variável. Então, isso é bom. A outra coisa que a gente avalia é a razão de variância. Ou seja, também, né, medido aqui, comparando o grupo fumante com o grupo não fumante. O que a gente está lendo aqui? Que a variabilidade da média da idade, ela é 1,59 maior, certo? Em relação ao grupo não fumante. O ideal é que essa variabilidade, ela passe a ser igual. Porque você balanceou a média e a variância. Esse é o ideal. Né? E aqui está mostrando que ainda, mesmo depois da amostra ponderada, essa variabilidade ela ainda é maior na amostra de fumantes do que na amostra de não fumantes. Então, como é que a gente lê essa variável? A razão de variância ela tem que estar próxima de 1. Então, da mesma maneira, a gente pode dar uma variação aí de 0,8 a 1,2. Usando a mesma diferença de 0,2 para cima e para baixo que a gente usou na hora de julgar a diferença nas médias. Então, qual é a nossa conclusão aqui? O procedimento de ponderação pelo inverso da probabilidade de seleção não foi suficiente, não foi capaz de recuperar a permutabilidade perdida. Então, aquela estimativa-alvo que nós calculamos agora, ela não serve, ela não pode ter interpretação causal. Essa é que é a nossa conclusão. Né? Então, esse é um exemplo didático para a gente mostrar como o procedimento funciona, mas mostra que, também isso aqui é um exemplo forçado. Né? Na verdade, o exemplo, a gente forçou de não ter nenhuma mulher velha que não fume e de não ter nenhuma jovem que fume. É um exemplo extremo, didático, para mostrar isso. Quando não funciona. O Stata também dá a possibilidade de você fazer gráfico de densidade. Né? O que é isso? Aqui seria a distribuição em azul das não fumantes e em vermelho das fumantes. É um histograma, né? E aí, se os grupos estão permutáveis, o que é que eu tenho que ter? Esses histogramas têm que estar superpostos, um igual ao outro. Totalmente. Esse é o ideal, porque aí eu não tenho nem diferença nem na média nem na variabilidade. É outra maneira da gente olhar graficamente o pressuposto da permutabilidade. Então vejam, aqui elas estão bem separadas, né? Aqui elas se uniram, mas só num pedaço. Vejam que tem uma ponta aqui que só tem não fumante e a outra ponta que só tem fumante. Então isso demonstra graficamente que a gente não conseguiu recuperar a permeabilidade perdida.
né? Então, nesse grupo aqui, ó, de mulheres em idades intermediárias, as distribuições estão razoavelmente superpostas. O Stata também tem outro procedimento, que é um teste de hipótese para verificar balanço. Alguns autores desaconselham o uso desse teste, mas eu trouxe para completar a aula. Então, vejam só, quando esse teste não for significante, significa que a permutabilidade foi alcançada. Se a gente fosse confiar no resultado desse teste, a nossa conclusão seria diferente da que nós chegamos olhando a tabela que resume a diferença nas médias padronizadas. Pelo teste aqui, a gente teria, não há nenhuma evidência de que a distribuição da idade materna seja diferente nos grupos fumante e não fumante, né? Então a gente chegaria aqui à conclusão errada de que o balanceamento foi atingido. Por que isso acontece? A amostra é pequena, o teste não tem poder para detectar diferenças entre os grupos. Esse é o grande risco, por exemplo, que é o mesmo quando a gente vai usar teste de hipótese para verificar se a distribuição é normal ou não é normal, utilizando amostras pequenas, né? Então, esse teste de sobreidentificação, ele poderá ser usado desde que a amostra seja razoavelmente grande, para que o teste tenha um poder adequado para identificar diferenças entre os grupos. Só voltando aqui, só para vocês terem uma ideia, esse banco de dados ele contém apenas 60 observações, né? 30 fumantes e 30 não fumantes. Então é um tamanho de amostra pequeno, né? É um exemplo didático, e é por isso que a gente não conseguiu o balanceamento. Mas se a gente fosse olhar apenas o resultado do teste de hipótese, né? Teste sobre identificação, a gente iria tirar uma conclusão equivocada, achando que conseguiu o balanceamento, conseguiu recuperar a permutabilidade, quando de fato a gente não conseguiu. Muito bem. Então agora, vamos usar um exemplo real. Esse é um banco que não é um banco fictício, ele é um banco de um estudo publicado há muitos anos atrás por Cataneu, né? Então, o comando no Stata é abrir o banco pela web Cataneu 2. E aqui, esse é o conjunto de comandos que a gente vai usar para poder estimar, usando o comando teffects, usando o inverso da probabilidade de seleção. A probabilidade, aliás, aqui a variável resposta é a mesma, é peso de nascimento. A variável explanatória é fumo materno, né? E nós vamos levar em conta vários preditores do tratamento, né? Situação conjugal, M-married, idade materna, MAGE, pré-natal, aqui é paridade, aqui é Frost Baby, né, paridade. E nós estamos aqui para responder a pergunta da Bianca lá, inserindo um termos de interação entre idade materna com a própria idade materna, que no caso aqui vai ser um termo quadrático, né, para prever a possibilidade de relações curvilineares, e termos de interação entre a idade materna e a situação conjugal e o pré-natal. Certo? Então, qual é o problema aqui? É que no modelo preditivo, eu teria também que prever eventuais relações curvilineares ou interações entre as variáveis. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui. Porque às vezes o balanceamento não é atingido. Por quê? Porque as relações não são lineares ou porque existem interações entre as variáveis. Então, usando esse comando, eu não sei como é que está a proficiência de vocês com a sintaxe do Stata, né? Essa aqui é uma sintaxe mais nova do Stata, que é o seguinte. C.mage significa
que eu estou usando a variável idade materna contínua, C de contínua, certo? Esse jogo da velha, ele é usado tanto para gerar interações, testar interações, como para criar termos quadráticos. Então, se for Maj com Maj, ele vai criar um termo quadrático, ele vai multiplicar a idade pela idade, isso é equivalente a um termo quadrático, certo? E multiplicando idade com situação conjugal, seria uma interação. E com o pré-natal também seria uma interação, tá? Eu não me lembro esse último, esse argumento do comando, o que significa, né? Mas depois eu vou consultar para poder explicar para vocês, tá? Então, por enquanto, vamos ignorar essa última parte aqui. Então, fazendo esse modelo, como eu disse para vocês, tudo é resolvido num único passo. E o que vai nos interessar é a nossa estimativa-alvo bem aqui, ó, né? Então, as mães fumante versus não fumante, as suas crianças vão nascer aproximadamente 240 gramas mais leve. Então, aqui a saída, né, aqui a média no grupo não fumante. Se você somar a média do não fumante com a média do fumante, aqui no caso vai ser uma diminuição, né, porque o coeficiente é negativo, você vai estimar o que seria o peso do fumante, que não está estimado aqui, é fácil. Aqui são os coeficientes do modelo preditivo, certo? Então, daqui para cá é o modelo explicativo, daqui para baixo é o modelo preditivo, que é o TME1, que ele está chamando aqui. Então, como a gente pode ver, por exemplo, a situação conjugal, ela está aqui associada 0065 com o fumo, certo? A idade está associada, o pré-natal não está associado e a paridade está associada, né? Então, nós não vamos interpretar esse modelo em termos explicativos. Está aqui o termo quadrático, ó, idade materna. Ele é significante, né? Então, o que a gente pode concluir aqui? A relação entre idade materna e fumo materno, ela não é uma reta, certo? Ela é melhor descrita por uma curva. E aqui os termos de interação, ó, entre idade com situação conjugal e idade com pré-natal, né? Então, a gente pode ler também aqui, ó, mostrando que esse primeiro termo de interação é significante, o segundo não é significante. Bem, agora é o que interessa, é a interpretação do balanceamento. Então, vamos lá. Eu teria que ter, olha só, a situação conjugal, na estimativa bruta, ela estava as mulheres fumantes. Aí eu teria que ver o que foi codificado como situação conjugal 1, eu acredito que foi casada, né? Então, as mães fumantes, elas são menos casadas, né? Porque o marriage é 1, elas são menos casadas comparadas às não fumantes. Não. As fumantes têm menor casamento comparadas às não fumantes. E essa diferença aqui, ela é negativa, né? E está mais ou menos 0,6, dizia o padrão. Então, não estava balanceado, porque o balanceamento se expressava por valor próximo de zero. Na amostra ponderada, a gente atingiu o balanceamento, né? Vê que está bem próximo de zero, para tudo, gente, né? E aqui a gente pode avaliar o balanceamento para as variáveis, para o termo quadrático e para os termos de interação. Da mesma maneira, vocês podem ver que todas as razões de variância agora estão próximas de 1. A gente adotando 0,2 para mais e para menos, né? Todas estão nesse intervalo. A que está mais afastadinha é essa aqui, que está 1,10. Né? Então, com base nas variáveis observadas agora, a gente pode concluir que a gente obteve o balanceamento em função das variáveis observadas. Com esse exemplo aqui que tem 4.642 observações.
Na amostra bruta, havia uma diferença aqui da idade materna no grupo fumante e não fumante. Então, aqui nesse caso, por exemplo, as não fumantes é que são mais velhas, tá vendo? Então, o azul está deslocado para a direita. E as fumantes aqui são mais jovens, diferente do banco anterior, tá? Na amostra ponderada, esses histogramas estão praticamente superpostos, né? Indicando que foi atingida a permutabilidade em fumante e não fumante em relação à idade materna. E o teste de sobreidentificação, ele mostrou um valor não significante, o que também fornece evidência, a amostra é grande, né? Então a gente pode ficar mais confortável na interpretação desse teste, de que não há nenhuma evidência de que não foi alcançada a permutabilidade em relação às variáveis que nós colocamos no modelo. Ok? Então vejam, eu já mostrei aqui nesse exemplo um modelo preditivo, onde nós já testamos relações não lineares e interações entre variáveis. Por quê? Porque, apesar de nesse modelo a gente não precisar se preocupar com viés, a gente tem que se preocupar se as relações são lineares e se há interações entre as variáveis. Por quê? Se a gente usar só as variáveis sem se preocupar com termos quadráticos para avaliar relações não lineares e interações, a gente pode não obter permutabilidade.